Fala pessoal, beleza? Aqui é o Wilton Reis, da Polaris Tecnologia, e hoje a gente veio falar sobre placa-mãe. A aula de hoje, tudo tranquilo? Beleza. A aula de hoje, pessoal, é sobre essa plaquinha aqui, ó, que é conhecida como placa-mãe, Motherboard, E aí, chefe? para os entendidos. Beleza? Vamos falar sobre a diferença, né, chefe? Isso. Hoje a gente tem dois modelos de placa-mãe aqui. Essa placa-mãe é convencional, né? Ela é usada para montagem de PCs, desktops, né? Ou de escritório, ou de mesa, ou residencial, pessoal, né? Essa é a mais comum, tá? Essa outra placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe para servidor, tá? Nessa introdução sobre placa-mãe hoje, a gente vai explicar para você a diferença das duas placas, né? E alguns macetes na hora da manutenção, tá? Essas informações, pessoal, vai ser útil para vocês na hora da montagem, na hora da manutenção. Então, vamos lá, de olho nos detalhes aí. Isso aí. O que vai ter na aula de hoje, pessoal? Todos os conectores da placa-mãe, como funciona certinho, onde você vai encaixar a memória, onde vai colocar a placa de vídeo, a bateria da placa-mãe, o que você tem que fazer para configurar a data e hora da placa-mãe quando ela perde no computador, a gente vai mostrar onde fica a bateria. Tem um jumper também aqui que é para você zerar a placa-mãe, para zerar a bateria. Às vezes o computador está com algum conflito lá, não funciona, você faz essa zeragem que podemos dizer assim, zerar a bateria da placa-mãe e ele volta a funcionar. Alguns casos sempre dá certo, mas é questão de aprendizado. Então, o que a gente tem que aprender aqui? Você aprendeu na última aula sobre a fonte, os conectores da fonte, onde ele vai ser conectado aqui. A gente vai mostrar agora onde você vai colocar os conectores da fonte aqui na placa-mãe. O 12 volts e tal, né, chefe? E aí, chefe, nessa placa-mãe aqui, chefe, eu consigo usar o processador de uma placa-mãe convencional? Então, aí que tá. É diferente, a voltagem dos processadores, a fonte que eu uso nessa placa-mãe é diferente dessa. Isso, exatamente. Aqui, pessoal, como o Wilton falou, essa é uma 1151. O que é? O soquete LGA 1151. É o encaixe do processador. Que é aqui. Você vai pegar o processadorzinho. Quando for comprar lá, você vai comprar o LGA 1151. Aí você vai pegar o modelo do processador que você vai precisar. E a placa-mãe compatível com o processador. Ô, chefe, mas não é só o LGA 1151. Exatamente, né? Existem vários outros soquetes. Vários outros soquetes. Isso aí, pessoal, é um exemplo de uma máquina comum, de uma máquina, tá? Mas existem vários outros tipos de processador e soquete no mercado. Por exemplo, essa placa aqui, que é uma placa-mãe para servidor, é LGA 1150. Já é diferente do 1151. O que é? É o encaixe do processador. Se a gente for pegar o processador dessa placa-mãe, colocar nessa daqui, não vai nem encaixar, não vai funcionar, não vai dar certo. Mesma coisa ao contrário aqui. Isso. Entendeu? Então, esses detalhes que você tem que aprender na hora da montagem. Isso. Então é isso, pessoal. Para você comprar uma placa-mãe, você tem que ver qual processador você já tem. Ou se você for comprar um processador, você já vê qual placa-mãe você já tem. Isso. Geralmente o barramento, né? Você tem que procurar pelo barramento, né? Então, se a gente vai comprar uma placa LGA 755, aí você precisa de um processador LGA 755. Geralmente, pessoal, quando você vai comprar o kit, o vendedor ali ele já vai te passar o processador certo para a placa-mãe certa. Isso. Entendeu? Se é um i7, vai ter a placa para ele. Se é um i5, vai ter a placa para ele. Geralmente a placa, ela serve no i5, no i7, no i3. Isso. Do mesmo barramento. Do mesmo barramento. Você só tem que ver isso aí. LGA 1151, 1155, 1150. Mas é muito fácil, chefe. Se você coloca lá, ficha técnica da placa-mãe, lá no Google, coloca o modelo da placa-mãe, vai aparecer tudo lá. Qual que é o processador que serve, qual que é a frequência da memória que serve. Então hoje é muito fácil, não é igual. Antigamente você não tinha base para pesquisa, né? Hoje você tem qualquer modelo que você coloca ali, você já sabe qual placa, qual processador, qual memória. Então ficou simples de encontrar essa informação. Isso. Hoje tem que usar essas ferramentas aí, viu, gente? Tem que pegar e pesquisar. Todo técnico, né, chefe? Isso. A gente experiência própria, é pesquisa. Você não vai saber tudo nunca. Então você tem que pesquisar, você tem que ter uma ferramenta de pesquisa disponível, que é o quê? Internet. Isso. Quando a gente começou nessa área, não tinha o Google ainda para passar essas instruções. Então o que era, né? Você pegava ali o manualzinho e lia o manualzinho da placa, do processador, e aí você ia vendo esses detalhes. Mas hoje está muito mais fácil, né? Pegou uma placa-mãe, bateu o modelo dela ali na internet, vai te dar todas as instruções ali para você não errar, tá? Isso aí. Então essas informações a gente está dando para você achar o caminho, entendeu? Isso aí. Mas isso aí não vai ter jeito. Você tem que saber... Conforme vai passando, você vai pesquisando. A base, né, chefe? Tem que ter a base de como você vai dar uma manutenção. Isso. Quando você pegar uma máquina de um cliente, você vai pegar a máquina montada.
Ela vai estar funcionando ou não, depende do serviço que ele quer que você faça. Você vai pegar a placa dele, vai analisar, ó, essa é uma placa mãe tal, o processador é tal, tem tanto de memória. Aí você vai analisar o defeito que está acontecendo ali naquela máquina. Mas você tem que ter essa base, saber o que é a placa mãe, que ela tem variações, não são todas iguais. Você tendo isso em mente, já facilita bastante o seu trabalho, beleza? Então agora nós vamos fazer os detalhes da placa mãe para vocês. Então acompanha direitinho aí, vai vendo, tirando suas dúvidas. Vamos mostrar todas as entradinhas aqui, onde encaixa as coisas, tudo bonitinho, para você ficar bem fera aí em placa-mãe, beleza? Quando você encontrar no computador que você for dar manutenção ou uma placa que você for comprar nova, você vai encontrar aqui, primeiramente você vai analisar essa parte de trás aqui, ó, para você conhecer bem aqui o que tem na placa-mãe. Aqui em cima você encontra os conectores PS2, chamado PS2, que é a ligação do mouse e do teclado. O roxinho do teclado e o verdinho do mouse. Tem placas mães que elas já são mais atualizadas, elas não vêm mais com esse conector aqui, beleza? Ela vem só com os conectores USB, que são esses aqui de baixo, USB 2.0, que são esses pretinhos aqui, 3.0, que é o azulzinho aqui. Então vamos lá. Primeiro é o PS2, você vai encontrar aqui em cima. Depois vem os conectores de vídeo, que é para você ligar o monitor. VGA, que é esse daqui, que é aquele cabinho, geralmente a pontinha azul, você liga aqui e liga no monitor. DVI, a maioria dos monitores hoje já vem com DVI e HDMI, ou só HDMI ou só DVI. Aí é nesse conector que você vai ligar o DVI, se você comprar um monitor e tiver o cabo DVI para ligar, beleza? Aqui embaixo vem as portas USB, como eu falei agora há pouco. São duas portas USB 2.0. Você identifica porque eles são pretinho aqui dentro, ó. Aqui mais para baixo é duas portas USB 3.0. Elas já são azulzinhas, tá vendo? Então fica fácil de identificar. Aqui no meio você tem uma saída HDMI. Você pode ligar a televisão, um monitor que tenha saída HDMI, você pode ligar aqui. Descendo mais um pouco depois das portas USB, você vai encontrar mais duas portas USB que é junto com a portinha da placa de rede. Aqui você liga o cabo da rede, que sai lá do seu modem, ou sai de um switch, de um hub. Para ter conexão com a internet, é ligado aqui. Essa é a plaquinha de rede on-board que fala, porque ela já vem acoplada à placa-mãe. Mais abaixo aqui, pessoal, tem a parte de áudio da placa-mãe, áudio on-board que vem na placa-mãe. O azulzinho é um auxiliar, o do meio é a saída para caixinha de som ou fone de ouvido, e o de baixo aqui é para o microfone. Então, pessoal, aqui há uma visão de cima da placa-mãe. Quando você vai dar uma manutenção no computador, você vai ter essa visão aqui. Aqui em cima tem o conector de 12 volts, que você aprendeu lá na aula de fontes, que tinha aquele conectorzinho 12 volts, ele é ligado aqui. Logo abaixo vem onde é ligado o processador, onde é encaixado o processador. Né? Você coloca o processador, encaixa certinho, tem a travinha, trava o processador. Mas isso aqui você vai aprender na aula de montagem. Quando a gente for montar uma máquina completa, nós vamos te mostrar todos os detalhes, como coloca o processador aqui, a pasta térmica, como instala o cooler, que é nesses buraquinhos aqui, ó. Toda placa-mãe tem aonde você vai, né? Você vai instalar o cooler, entendeu? Tem umas que é um pouquinho diferente, mas é basicamente esse estilo aqui. Beleza? Descendo aqui, você tem um slot PCI Express, que é esse aqui. Para que serve esse aqui? Você pode ligar placa de vídeo. Pode ligar não. Esse slot PCI Express geralmente é para ligar placas de vídeo. Então, pessoal, por que essa aqui é para ligar a placa de vídeo? Porque a placa de vídeo geralmente você precisa de um gráfico mais poderoso. Para rodar um jogo, para rodar um software mais pesado, você precisa ter uma placa de vídeo off-board, além do vídeo on-board que você já tem aqui. Então, quando você coloca uma placa de vídeo, você vai usar o vídeo da placa de vídeo, que vai ter uma saidinha aqui, que é encaixada aqui. Beleza? Você também vai comprar a placa de vídeo com referência da sua placa-mãe. Esse é com o slot PCI Express com velocidade de 16x. Logo abaixo tem outros PCI Express. Pode ver que ela é menor um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho não, bastante menor. Que é para você ligar uma placa de rede, placa de áudio. Acredito que tem até placa de áudio que você pode ligar aqui, que tem um áudio melhor que o onboard, para quem trabalha com áudio e tal.
quer um som melhor, vai comprar uma placa off-board, que a gente chama. Essas placas que você encaixa mais aqui é a off-board. Você vai encaixar nesses aqui, ou de uma placa de rede a mais. Ah, só tem uma placa de rede, eu preciso de duas. Quero fazer alguma coisa que eu preciso de duas placas de rede. Você vai pôr uma nesse slot aqui. Esse é chamado slot, tá, pessoal? Slot para colocar placas off-board. Aqui no meinho, pessoal, quase esqueci de mostrar, ó, é um slot para você encaixar HD. São os novos HDs do futuro agora que está saindo. Não, já saiu, né? Que é esse modelo aqui, ó. Esse aqui, por incrível que pareça, pessoal, é um HD. Você entendeu? Ele não tem disco mais, é como se fosse uma memória. É o slot desse HD aqui, ó. Então, esse HD aqui é um SSD. Na verdade, é uma evolução do SSD. Beleza? Então, essa placa já tem espaço para esse tipo de HD aqui. Beleza? Do lado aqui são os slots de memória da placa-mãe. É onde você vai encaixar as memórias da placa-mãe. Por exemplo, você comprou essa placa ou você pegou de um cliente, ele tem 2 GB de memória, por exemplo. Ele tem uma memorinha assim de 2 GB, que é encaixada aqui, certo? Tem um jeito certo de encaixar, bonitinho. Nós vamos ensinar lá na aula de manutenção, na aula de montagem de computadores. Na hora que eu vou montar a máquina, nós vamos te mostrar como encaixa bonitinho aqui. Então, você pegou no cliente, ele tem 2 GB de memória. O cliente falou, eu queria aumentar a memória. Aí você vai ver na placa qual memória que ele suporta. Você pega o modelo da placa, coloca lá a ficha técnica, pesquisa, vê quanto que ele suporta de memória. Ah, ele suporta 4, suporta 8, suporta 16 GB. Aí que você vai oferecer para o cliente. Ó, a sua placa ela suporta até tantos GB de memória. Quer tirar de 2 colocar uma de 8? Quer tirar de 2 colocar uma de 4? Ou quer deixar de 2 colocar mais uma de 4? Você pode fazer isso. Entendeu? A gente vai te explicar lá na aula de montagem certinho como funciona. E na aula de memória, que é essa aqui, vamos falar sobre a frequência da memória, que você tem que comprar a memória da frequência da placa-mãe. Não precisa ser exatamente igual. Mas se a sua placa-mãe tem uma frequência de 1666, um exemplo, você pode colocar uma memória de 1666 ou uma menor, uma frequência menor. Claro, se você colocar a frequência aqui, a placa-mãe trabalha melhor pelo desempenho. Beleza? Então, essa é a parte do slot de memória. Do ladinho aqui, pessoal, é o conector da fonte, que é aquele conector maior da fonte. Lembra lá na aula de fonte? Tinha o 12 volts e tem o maior, que você vai conectar aqui, é o conector de energia da fonte, para você alimentar a sua placa-mãe com energia para ela trabalhar legal. Beleza? É esse conector aqui. Aqui dentro, pessoal, também, ó, na placa-mãe aqui, eu falo dentro porque geralmente essa placa está dentro de um gabinete, dentro de um computador, certo? Aí logo abaixo aqui, pessoal, tem o conector SATA, que é esse conectorzinho aqui. Ele fica do lado do conectorzinho da fonte. Ah, mas só tem esse? Não, aqui embaixo tem mais 3 conectorzinhos SATA. Beleza? Que são esses 3 aqui. Para que é esse aqui? Para você ligar os HDs. Por exemplo, você vai ligar um HD mecânico, que é aquele HD comum, você vai precisar desse conector aqui, que liga no HD, e do conectorzinho da fonte, que vai alimentar o HD. Tanto para SSD, quanto para o HD mecânico. Beleza? Aqui nesse cantinho é o painel que a gente fala da placa-mãe. O que é o painel da placa-mãe? Aqui, pessoal, é a ligação do painel do gabinete. Você vai ligar na placa-mãe. O que é? O gabinete ele vai ter os fiozinhos. Você também vai aprender na aula de montagem lá do computador. Ele vem com os fiozinhos que você vai ligar aqui. Qual que é o botão de ligar lá do computador? Ele tem que estar ligado aqui. Qual que é o do reset? Qual que é a luzinha do HD? Fica piscando lá aquela luzinha vermelhinha do HD. Então esse é o painel, onde a gente fala que liga o painel frontal da placa-mãe. É ligado aqui. Nesse conectorzinho aqui. Aqui, pessoal, é o chipset da placa-mãe, fica embaixo desse dissipador. Isso aqui é um dissipador, embaixo dele tem um componente eletrônico chamado chipset. Quando a sua placa-mãe não liga, às vezes você pega um computador e a placa-mãe não quer ligar, você já fez todos os testes, já fez o teste de tirar a bateria, colocar de novo, e ela continua não ligando. Pode ter dado um problema no chipset da placa-mãe. Com o tempo que ela esquenta, ele solta a solda que tem embaixo do componente. Tem um macete bem legal, que se você está com a placa na bancada, assim, em cima da mesa, e você faz todas as ligações e ela não está ligando, você aperta aqui. Você dá um apertinho aqui,
A maioria das placas ela vai mostrar a imagem no vídeo de novo. Quando você solta, ela some. Então isso é um defeito que tem aqui no chipset. Você pode mandar essa placa para fazer uma ressoldagem. Tem algumas oficinas que faz ressoldagem desse chip. Ou você troca a placa-mãe. Geralmente, pessoal, a gente recomenda a troca da placa-mãe. Porque você até faz o conserto aqui do chip. Mas se ela já deu esse defeito, ela vai dar de novo. Beleza? É bom você ter isso em mente. Você não vai consertar e ela vai ficar eternamente, não vai dar o problema. Ela vai continuar dando problema com o tempo. Porque continua esquentando. Para ter esquentado aqui, porque ela tem problema em algum outro componente. Beleza? Então, só para vocês conhecerem, este é o chipset da placa-mãe. Continuando aqui, pessoal. Aqui é a bateria. Toda placa-mãe, ela tem uma bateria. Para que essa bateria aqui? Para ela poder segurar a data e a hora. Basicamente isso, as configurações do setup lá. Então, quando você tira essa bateria aqui, ela zera a configuração do setup. Então, você tem que configurar a data de novo, a hora de novo e os detalhes que tem lá. Mas ela também serve para muita coisa, essa bateriazinha aqui. Por exemplo, você pegou um computador e ele não está ligando. Qual que é o primeiro teste que você tem que fazer? Tira a bateria. Tira a bateria, deixa um tempo fora da tomada, depois tenta ligar. Na maioria dos casos, quando você faz isso, de tirar a bateria e zerar o setup, ela volta a ligar. Às vezes foi um curto que deu, ou carregou algum componente além do necessário e ela travou e ela não quer ligar. Beleza? Claro, você fez isso uma vez, 2 vezes, né, ao longo da semana, do mês, e ela continua dando esse problema de não ligar, daí não adianta ficar fazendo só isso aqui. Provavelmente a placa-mãe tem algum defeito. Ou a memória tem um defeito, ou outra coisa tem um defeito, beleza? Alguma coisa está gerando uma energia que está fazendo a placa-mãe travar e não ligar. Mas esse é um testezinho básico que você pode fazer tirando a bateria, beleza? Logo aqui embaixo, pessoal, tem as entradinhas para você ligar o USB, sabe? Lá no gabinete, né? Tem as saídas lá USB, frontal no gabinete, na parte da frente do gabinete. Ele vem com os cabinhos para você ligar aqui. Então você pode ligar a USB 2.0, seria aqui, nesses conectores aqui. Pode ver que ele vem faltando um pino, não sei se dá para vocês verem certinho. O cabinho lá que vem do gabinete, ele também vem com um pino tampadinho, então não tem como encaixar errado, tá, pessoal? Se estiver forçando para encaixar aqui, tá errado. Não pode forçar, tem que encaixar belezinha. E essa daqui, para ligar o USB 3.0. Continuando aqui, pessoal, falei do painel frontal, acabei esquecendo aqui do speaker. Speaker, o que é? Ele já vem quando você compra a placa-mãe, ele vem, é um bipzinho. Sabe quando você liga o computador, ele dá o bip, bip? Você liga nesse conectorzinho aqui, ó. O bipzinho. Isso é muito importante ligar, pessoal, porque pelo bip você identifica alguns defeitos que pode estar acontecendo no seu computador. Então é importante ligar ele sempre aqui para você ter esse sinal sonoro para te ajudar aí na hora da manutenção. Beleza? Aqui também tem a porta COM, que é para você ligar o áudio. Por exemplo, tem um áudio também que vem lá no gabinete, dentro do gabinete tem uns fiozinhos para você ligar aqui. Então a placa-mãe, pessoal, ela é chamada de mãe porque ela que vai fornecer todas as conexões que o seu computador precisa. Então ela vai te fornecer todas as entradas que você precisa no seu computador. Todos os conectores para ligar a fonte, o local para você colocar o processador, os slots de memória, o slot para colocar a placa de vídeo, os slots para colocar placas de rede a mais ou placa de áudio, aí vai depender do que você precisar. A parte para ligar o painel frontal, a parte para ligar as USB do painel frontal, a parte para ligar o áudio do painel frontal, vídeo, USB aqui atrás, mouse, teclado. Então ela é chamada de placa-mãe exatamente por isso, porque ela fornece tudo que você precisa no computador e as outras coisas são encaixadas nela. Aí tem alguns detalhinhos aqui que eu vou finalizar aqui falando para vocês, são os componentes eletrônicos que tem na placa-mãe. Tudo isso aqui é componente eletrônico, ó, capacitor, resistor. Para trocar isso aqui, como que eu vou fazer? Aí, pessoal, você tem que ter um curso de eletrônica para você poder trocar esses componentes aqui. Quando é um componente maior, por exemplo, um capacitor como esse aqui, ele está estufadinho ou estouradinho. Dá até para trocar ele. Com ferro de solda, você vai ter que tirar ele aqui, ó, com muito cuidado para não estragar a placa-mãe.
e substituir ele por um outro do mesmo valor. Geralmente você compra em lojas de eletrônicos esses componentes aqui. Os mini componentezinhos aqui, aí você já vai ter que ter, por exemplo, uma bancada bem sofisticada para você poder trocar isso aqui. São ferramentas necessárias para trocar esses componentezinhos aqui. Hoje, como o custo das placas-mães depende da placa-mãe, tem placa-mãe de R$300 e tem placa-mãe de R$2.000. Aí vai depender do computador que você está montando ou que você está dando manutenção. Mas geralmente, pessoal, defeito em placa-mãe, o conselho é trocar a placa-mãe. Porque você faz o reparo, ele vai funcionar alguns dias, às vezes vai funcionar 90 dias, que é o prazo mínimo de garantia que você tem que dar para o seu cliente. Mas fica aquele negócio chato, né? Você consertou o computador do cliente, depois de 91 dias deu problema e você não vai dar garantia. Então, geralmente, pessoal, quer ter não quer ter dor de cabeça? Deu problema na placa, não foi coisa simples que você conseguiu resolver ali, troca-se a placa-mãe. Então é isso, pessoal. Esse é o básico de placa-mãe, para vocês conhecerem o que é uma placa-mãe, o que tem na placa-mãe, para que ela serve, beleza? Tem um outro modelinho aqui de placa-mãe, vou pegar aqui para vocês verem. Esse aqui é um outro modelo de placa-mãe. Geralmente, esse modelo de placa-mãe você encontra em servidores. O cliente vai te ligar, eu tenho um servidor. Tem que tomar cuidado, pessoal. Muita gente compra um computador comum, coloca na empresa e fala que é o servidor. Aí você vai mexer na máquina, é uma máquina comum, não é servidor, não tem uma placa-mãe dessa, não tem os HDs que tem num servidor, é diferente. Se for servidor mesmo, você vai encontrar basicamente esse modelo de placa-mãe aqui, ó. Então, pessoal, a diferença é que ela tem mais placas de rede, ó, ela tem uma aqui, 2, 3 placas de rede, porque o servidor, geralmente, ele precisa de mais placas de rede, senão não é um servidor, né? A conexão tem que entrar, ele vai fazer o processamento, ele vai dar uma saída de rede aí para uma rede local, ele é um servidor de arquivos, etc. Então, essa é uma placa-mãe geralmente encontrada em servidor. Os slots de memória de servidores, muito provavelmente, na maioria dos casos, eles vão ter mais slot e vão ter uma capacidade maior de memória. Você vai conseguir colocar muito mais memória numa placa-mãe de servidor do que numa placa-mãe de um computador comum. O processador também, geralmente, é para processadores mais velozes, mais potentes, que aguenta mais tempo, mais tranco, porque é uma máquina que vai trabalhar aí 24 horas por dia. Então, pessoal, esse foi só um básico aqui para você ver que existe diferenças de placa-mãe, né? Uma placa-mãe para computador comum, placa-mãe para servidor. Só que a maioria dos computadores que você vai encontrar hoje, você vai pegar placa-mães assim. Quando você pegar um servidor, mas daí com certeza você já vai estar craque no assunto, você vai tirar de letra quando você pegar uma placa-mãe assim, beleza? Então esse, pessoal, foi a aula de hoje sobre placa-mãe. Então beleza, pessoal? Você viu aí as diferenças das duas placa-mãe aqui, basicamente. Espero ter ajudado bastante aí com esse vídeo, tirando as dúvidas de vocês sobre placa-mãe. E vamos dar sequência no nosso curso aí de montagem e manutenção de computadores. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.